Meu nome é Letícia Silva, tenho 30 anos e moro aqui no Rio de Janeiro. Sempre fui uma mulher que acreditava no amor verdadeiro, naquela história de parceria e cumplicidade que a gente vê nos filmes. Trabalho duro, batalho para conquistar meu espaço e sempre fui muito cuidadosa com as pessoas que deixo entrar na minha vida. Era assim que eu via o mundo até que conheci Dan. No começo de 2021, por um golpe do destino, cruzei com ele numa roda de amigos. Ele tinha 43 anos e mostrava um ar de profundidade e sabedoria que me chamou a atenção imediatamente. Dan dizia ser um homem espiritualizado, convertido ao islamismo, alguém que havia passado 2 anos estudando no Egito e retornado com uma vida estável e independente, tinha seu próprio apartamento, um carro moderno, os últimos aparelhos da Apple. Parecia o homem que eu sempre sonhei, alguém maduro e firme. Em poucas semanas, nos casamos pela religião e tudo parecia um conto de fadas, mas logo as coisas começaram a desmoronar. No começo, Dan foi sutil. As refeições, os passeios, as pequenas despesas, tudo ficava no meu nome e no meu bolso. Ele dizia ter um colega de apartamento, um homem morando com ele para ajudar com as despesas, e por isso eu não podia ir à casa dele. Ele falou que precisava desse dinheiro extra para visitar os pais na Escócia e ser um filho dedicado, mas no fundo eu sentia que algo não estava certo. Ele me convenceu a alugar uma casa no meu nome, assegurando que pagaria o aluguel, mas a realidade foi diferente. As desculpas vinham sempre. Os pais dele precisavam de apoio financeiro, o emprego remoto atrasava os pagamentos, as contas do apartamento dele estavam caras demais. Para me calar, ele aparecia com 50, 100 libras aqui e ali, como se quisesse equilibrar as coisas, mas eu depois descobria que estava pagando mais do que deveria. Um dia ele me pediu R$ 400 para consertar o carro, e eu, querendo ser parceira, dei o dinheiro sem imaginar a cilada em que estava entrando. Em dezembro do mesmo ano, fizemos uma viagem para Seychelles, a minha terra natal, e adivinha quem pagou? Deus. Queria deixar as preocupações de lado e aproveitar aquele paraíso, ver minha terra sob o brilho do luxo e da tranquilidade, sonhar com uma vida confortável e cheia de paz. Dan se mostrou perfeito, aquele homem atencioso que fazia tudo para agradar, trazia água, preparava o café da manhã, colocava meus sapatos, conversava com meus parentes com charme e cuidado. Tudo para parecer um verdadeiro príncipe, embora eu sentisse que aquela perfeição era uma máscara. Mas 2 dias após voltarmos para a Inglaterra, ele me soltou a bomba mais cruel da minha vida. Tinha 2 outras esposas religiosas, uma na Escócia e outra no Egito. Eu fiquei sem chão, com um nó na garganta e uma sensação de que o mundo tinha desabado em cima de mim. Eu não sou contra a poliginia, desde que haja honestidade, respeito e consentimento de todas as partes envolvidas. Mas Dan, aquele homem que parecia tão íntegro, era um mentiroso em série, escondia uma vida toda construída na falsidade. 10 dias depois, uma das mulheres, Nádia, 50 anos, me procurou. Ela me contou que ele era um manipulador, que vivia às custas das mulheres que enganava com seu falso discurso religioso. Quis acreditar que ela estava errada, mas o instinto não me deixava mentir para mim mesma. Foi então que descobri a verdade cruel. O apartamento, o carro, a tecnologia que ele ostentava não eram frutos do esforço dele, mas do dinheiro dela, Nádia. Servidora pública, ela pagava os aluguéis de Londres e Escócia, as contas, dava o cartão de crédito com limite de 2.000 libras para ele usar como quisesse. A mulher a quem ele dizia apenas dividir o apartamento era nada menos do que a verdadeira dona daquela casa. Ele vivia na sombra dela, fazendo-se passar por homem feito, mas dependente do dinheiro dela. Eu tentei, dia após dia, fechar os olhos para a realidade, mesmo pagando mais de R$ 1.000 de aluguel e contas sozinha, enquanto ele não ajudava em nada. Meu limite foi ultrapassado e a dor virou uma frieza imensa dentro de mim. Foi aí que decidi armar meu plano. Comecei a distanciar-me emocionalmente, parei de reagir às suas manipulações e mostrei que não me importava mais. Disse a ele que estava planejando voltar para Seychelles, que queria construir uma nova vida lá, cercada pelas praias douradas e o verde luxuriante que víamos nas nossas férias. Falei abertamente que ele teria que dividir o tempo com a outra esposa na Inglaterra, deixando claro que eu aceitava a poliginia, mas dentro da transparência e justiça. Fiz disso um projeto real. Comecei a agir para realizar essa mudança, falar das minhas ambições e mostrar que não precisava dele para nada. Afastando, me tornando uma mulher impossível de controlar então, para minha surpresa, Dan começou a me perseguir. Era ele quem corria atrás de mim. Enquanto isso, Nádia, que não aguentava mais a situação, ficou ansiosa e chegou a ameaçar tirar a própria vida se ele a abandonasse. Ela mandava dinheiro para ele, tentando segurá-lo, enquanto ele a ofendia e falava mal dela.
Certa vez, Nadia me encontrou no apartamento dele e teve uma crise. Ela me chamou de vagabunda por telefone para a mãe dele e, logo depois, segurou minha mão, perguntando se eu precisava de ajuda para sair daquela relação. Aquele era o rastro devastador de 7 anos de ilusões e desilusões, uma mulher destruída pela esperança frustrada. Ela foi embora, levando algumas coisas que, apesar de serem dela, eram compradas com o dinheiro que ela mesma dava a Dan. Eu fiquei. Porém, coloquei regras claras. Não pagaria mais aluguel nem contas, aquele era o apartamento dele, era a responsabilidade dele cuidar disso tudo. Lembrei até das obrigações que ele tinha para comigo, segundo o islamismo, e ameacei ir embora se ele não cumprisse essas responsabilidades. Seu rosto ficou estupefato, um misto de pânico e terror. Perdera Nádia, sua fonte infinita de dinheiro, e não havia contado com a minha astúcia. Ele sempre subestimara a quem manipulava. A partir daquele instante, ele passou a pagar tudo. Eu mantive a postura positiva, ouvia as lamentações dele, mas não reagia. O equilíbrio de poder tinha mudado e era eu quem segurava as rédeas, com calma, estratégia e domínio emocional. Quando ele atingiu o fundo do poço, eu saí. Não precisava mais dele para nada. Se pudesse voltar no tempo, me diria: deixar de agradar cegamente não é falta de amor, mas um ato de autocuidado. Não era culpa minha ter confiado, mesmo que ele tenha manipulado essa confiança. A verdadeira vingança não foi a raiva, mas a clareza, os limites e a força que encontrei dentro de mim. Hoje eu me restauro, reconstruo minha vida e não carrego mais a culpa dos abusos financeiros e emocionais. Aqueles que tentaram me quebrar convivem com o fato de eu estar vivendo bem, sem eles, plena e livre. E a você, Nádia, onde quer que esteja, desejo a mesma cura e força que conquistei para mim. Nossa história é prova que a mulher que sabe seu valor pode virar o jogo, mesmo que a vida tente jogar sujo.